Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia do dia 9 de Kislev, no meio de uma abordagem longa sobre a vantagem das mitzvot práticas sobre sensações espirituais, por mais elevadas que sejam. Ontem estava terminando por dizer que a existência, o pacote de energias e componentes vitais que mantém nossa existência e nossa sensibilidade contém vários detalhes benéficos e para manter os quais devemos evitar todas as transgressões da Torá, que podem inibir o pleno funcionamento das sensibilidades e da energia vital benéfica que temos como algo constante. Mas tudo isso é a nossa rotina. Isso não deixar de pecar não irá mudar o mundo para melhor. Onde é que nós se tornamos relevantes para mudar o mundo para melhor e ser valorizados por Deus numa valorização à altura dele, infinita, quando se faz ou quando se fala ou pensa ativamente sobre as mitzvot ativas, positivas. Vai e faça tal coisa. Quando vamos se mexer, então estamos fazendo com o nosso ser algo além de simplesmente existir. Que são as mitzvot AC, mitzvot ativas. Vá lá e faça tal ato, tal pensamento, tal fala. Agora a Sega Rebbe diz, voltando a falar, que os detalhes, quando a pessoa mentaliza leis, seja qual for a lei, ela sempre vai ser mais elevada, vai servir como ponto de referência para um grau mais alto do que as espiritualidades alcançadas pelos anjos, que são mais brandos do que a nossa percepção, por um lado, mas não alcançam a lei da origem do anjo, enquanto aquilo que nós estudamos não percebemos como alcança a lei da origem do anjo, mas de forma direta. Mas se formos ver e analisar, vamos ver que sim, está alcançando o âmago da existência, enquanto o anjo apenas existe a partir como algo superficial, secundário, que mantém o sistema. Todo esse sistema foi feito para que seja feito as leis. Então, quando se ocupamos com as leis, estamos atacando, estamos se juntando e se envolvendo com a essência da existência, não com algo superficial. Enquanto o anjo existe, entende a grandeza de Deus, tudo que é necessário para a função dele, e a função dele é de ser algo secundário, um apoio para os mundos. Enquanto o judeu é o centro dos mundos, aquele que recebeu a Torá e tem a missão de modificar tudo aqui para o bem. Então, seguindo aqui no Tânia, todo amor e temor e percepção sobre Deus alcançados pelo anjo que usa a sua mente, tem uma coisa semelhante à nossa mente intelectual, são percepções criadas forçosamente por Deus. Deus é tudo. E a percepção de criatura que o anjo tem é uma criatura denominada Nefesh Ruach, dos mundos, criação, formação e ação, que não sente ser parte do Criador, sente ser algo separado, que ama, que teme, que percebe, mas ele é um espectador, ele não consegue sentir ser uma coisa só com Deus. Por contrapartida, quando se analisa detalhes da lei da Torá, aquilo, estamos falando, o que Deus está pensando agora? Esta lei. Quando temos mundo, isso significa que Deus fala, cria, e nessa fala também tem o pensamento e planejamento, que a Torá é uma forma de alcançar esse grau. As palavras da Torá não estão na linguagem divina de forma exposta. Para nós aparece a linguagem dos terrestres, mas aquilo é um ponto de referência, um veículo para o plano divino da criação. Muito além do que
o componente anjo, que é só um parafuso na máquina. Aquilo lá é a causa da máquina. É o porquê que ela existe. O que se quer tirar dela. Enquanto o anjo é o parafuso. É o mecanismo apenas. Detalhes da Halachá estão em Chokhmah, na sabedoria de Atzilut, no mundo da emanação, que está envolvida em matéria, quer dizer, está sendo repassada num veículo visual, que é visualizado como se fosse material. E essa veiculação está sofrendo é um veículo que oculta o conteúdo que ele está levando adiante. Por um lado. Agora, quando vai a sabedoria de Deus querer que haja um mundo, para que haja um mundo, ele quer que haja uma estrutura feita por anjos que são sensíveis em parte. Sentem alguma coisa sobre o Criador, sentem o amor e o temor a Ele, mas sentem-se separados dele. Para que eles sintam-se separados, é necessário bloquear deles completamente que Deus é tudo. Eles não têm essa visão. Eles podem até entender, mas não tem isso como experiência real. Aqui ele está descrevendo aqui longamente essa situação. A sabedoria divina que está os detalhes da lei são uma emanação da sabedoria de Deus que está revestida com matéria, em linguagem material. E esse revestimento não é como o revestimento da sabedoria divina no amor e no temor alcançado no intelecto dos anjos. Da percepção de Deus, alcançada no intelecto dos anjos, que desperta no coração deles amor e temor. Que é ali, ou seja, nos anjos, a vestimenta oculta completamente, da mesma maneira que um ser inanimado terrestre oculta a sensibilidade e a sabedoria que mantém ele. Para ter uma terra, tem que ter um planejamento. Você não enxerga na terra nada intelectual, nada perceptivo. Foi criado através de uma percepção, através de um pensamento, mas na terra não se enxerga nenhum pensamento. É inanimada. Você não enxerga ali nenhum tipo de animação. Embora ela seja criada por uma coisa extremamente animada. Aliás, não animada, extremamente viva. Como está escrito, todos fizeste com sabedoria, mesmo a terra, mesmo o inanimado. Mas na terra você enxerga apenas a superfície externa dos vasos, dos veículos, das almas do mundo da ação, ou das almas do mundo da criação. Que todos eles são feitos de uma maneira que quando fala superfície externa quer dizer que ela não sente o íntimo, não sente o Criador que está criando a criatura. Ele pode até entendê-lo, mas de uma forma remota, não como um fato real e próximo, imediato. O grau sobre a Terra tem um exemplo, falamos que o Avraham Avinu falou, explicamos ontem, que o amor dele a Deus, mais intenso que seja, é que nem uma cinza em relação a uma árvore viva, que é só o componente que tem mais quantidade na árvore, que a árvore, o maior elemento dela é a terra, onde ela cresceu, e o sólido. A árvore, o principal elemento, a principal coisa que se observa na árvore é a solidez dela. E a cinza também é a solidez dela, desmiuçada ainda em fragmentos. Mas não tem nenhuma comparação entre o que produz a solidez de uma árvore viva e entre a forma inanimada de ser uma cinza,
que também é sólida, mas tirando a solidez não tem nada a ver. Ela não produz, ela não tem visual, não tem nenhuma qualidade que nem as árvores vivas. Talvez isso aqui possa explicar que o Avinu falou sobre o amor dele a Deus. Ele reconhecia que, em relação à coisa verdadeira, o verdadeiro referido do amor, a sensação dele é diminuta e poderia ser infinitamente mais rica em detalhes, em desdobramentos, em, em refinação do ser. E ele alcançou aquilo que Deus lhe permitiu. E os anjos são limitados, não têm livre-arbítrio, eles têm um amor e temor cotado, previsto de antemão, totalmente imprevisível. E em relação à intensidade da experiência divina, a intensidade da experiência de criatura é que nem uma cinza, uma coisa onde se percebe uma semelhança, mas só o aspecto menos importante que se percebe pela criatura. Você percebe os aspectos menos importantes, não os aspectos mais importantes. Falamos sobre a situação de objeto em outro momento. A criatura se acha objeto e ela dificilmente consegue desvincular os outros de percebê-los como objetos. Mas na verdade nada é objeto, são apenas almas, são apenas vidas. E mesmo a percepção das vidas, a percepção já é um veículo da vida. A vida em si é algo abstrato que pode se fluir em qualquer veículo, em qualquer quantidade que lhe foi permitido pelo seu Criador. Até aqui o Tânia de hoje.